Já se passaram alguns dias desde que os campeonatos da Europa chegaram ao fim, e com isso já sabemos quem foram os campeões, os clubes classificados para a Champions League, Conference League, Liga Europa, além também de todos os rebaixados e promovidos de divisão. O campeonato espanhol é sempre o último a definir todos os promovidos, isso porque apenas os dois primeiros da segunda divisão garantem o acesso diretamente, com o terceiro colocado ao sexto se enfrentando em playoffs. E na decisão do playoff, quem conquistou o acesso foi o Alavés, que no último minuto da prorrogação derrotou o Levante por 1-0 em gol de pênalti e se juntou ao campeão Granada e ao vice Las Palmas na Elite de 2023-2024. Nesse vídeo vamos contar quem foram os rebaixados e promovidos nas principais ligas do futebol europeu na temporada que recém terminou. Então já sabe, né? Já deixa o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos começar falando pelo campeonato inglês, ou Premier League, como também é conhecido, e nessa temporada, o campeão foi mais uma vez a equipe do Manchester City de Pep Guardiola. Aliás, o clube alcançou mesmo foi uma tríplice coroa, já que venceu também a Copa da Inglaterra e a tão cobiçada UEFA Champions League. O top 4, além do City, foi formado pelo vice-campeão Arsenal, pelo terceiro United e pelo quarto colocado Newcastle, que retorna à Champions após 20 anos sem disputá-la. São 20 o número de equipes que jogam a Premier League, com o total de rebaixados sendo 3, e as equipes que vão jogar a segunda divisão na próxima temporada são o 18º Leicester, o 19º Leeds United e o 20º Southampton. Os 3 promovidos da segunda divisão foram o campeão Burnley, o vice Sheffield United e o Luton Town, que desde a temporada 91-92 não jogava a primeira divisão, inclusive quando o campeonato inglês nem havia adotado a alcunha de Premier League. Na Série A da Itália, são 20 o número de equipes que jogam a primeira divisão, e o grande campeão nessa temporada foi a equipe do Napoli, que desde 1990 não conquistava o título. Além do Napoli, o top 4 foi formado por Lazio, Internazionale e Milan. Assim como na Inglaterra e em boa parte das ligas europeias, são 3 o número de equipes que caem e que sobem de divisão. E quando 2 clubes terminam empatados em pontos, seja na briga pelo título ou pelo rebaixamento, um playoff é realizado porque, nesses casos, o critério de desempate não é aplicado. E foi isso que acabou acontecendo com o 17º Spezia e com o 18º Verona, que terminaram com 31 pontos e tiveram que se enfrentar, com o Verona vencendo por 3-1 e permanecendo na elite. Os outros rebaixados foram o 19º Cremonese e o lanterna Sampdoria. Os promovidos foram o campeão Frosinone, o vice Genoa e o Cagliari, que havia terminado em quinto na Série B, mas se dando bem nas finais do playoff do acesso garantiu a terceira vaga. A Bundesliga na temporada 2022-2023 parecia que seria ganha por uma outra equipe que não fosse o Bayern de Munique. E como em outras temporadas, a única equipe que fica próximo de acabar com a hegemonia dos bávaros é o Borussia Dortmund, mas fracassando na última rodada teve que mais uma vez lamentar a perda do título ganho novamente pelo Bayern nos critérios de desempate. Fecham o top 4 o RB Leipzig e o Union Berlin, que pela primeira vez em sua história vai jogar a Champions League. São 18 equipes que jogam a elite da Alemanha, com 3 sendo rebaixadas, e os 3 piores foram o 16º Stuttgart, o 17º Schalke 04 e o 18º e lanterna o Hertha Berlim. Da segunda divisão subiram o campeão Heidenheim, que pela primeira vez na história vai jogar a Bundesliga, e o vice-campeão Darmstadt, já que o terceiro colocado e tradicional Hamburgo mais uma vez permanecerá na segunda divisão, já que no playoff do acesso e permanência acabou derrotado pelo Stuttgart. O regulamento e sistema de disputa do campeonato português é idêntico ao da Alemanha, já que na elite são 18 o número de equipes participantes, com os 3 piores sendo rebaixados, mas com o 16º ainda tendo a chance de permanecer na elite ao enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão em um playoff. O campeão nessa temporada foi o Benfica, que desde 2019 não conquistava o título. Fecham o top 4 as equipes do Porto, Braga e Sporting. Os 3 piores na tabela foram o Marítimo, Passos Ferreira e o lanterna Santa Clara. Da segunda divisão, os promovidos foram o campeão Moreirense, o vice Farense e o terceiro Estrela Amadora, que teve que duelar contra o Marítimo no playoff do acesso e permanência, com o Estrela se dando bem nas penalidades. No campeonato holandês, ou Eredivisie, também são 18 o número de clubes que jogam a elite, e seguindo o modelo de Alemanha e Portugal, são 3 os rebaixados, mas com o 16º ainda tendo a chance de se manter na elite ao jogar um playoff contra o terceiro melhor da segunda divisão. O campeão em 2023 foi a equipe do Feyenoord, que desde 2017 não conquistava o título. Fecham o top 4 o PSV, Ajax e AZ Alkmaar.
Os 3 piores foram o 16º FC Emmen, 17º Cambur e o 18º e lanterna Groningen. Da segunda divisão foram promovidos o campeão Heracles, o vice PEC Zwolle e o Almere, que teve que passar pelo play-off e ainda superar o FC Emmen. O campeonato turco nessa temporada teve muitos percalços pelo caminho, como o terremoto que deixou várias vítimas, entre elas jogadores de futebol, e com isso ocasionando a paralisação por alguns dias. Mesmo com tantas dificuldades, o campeão dessa temporada foi o Galatasaray, que alcançou seu 23º título. Fecham o top 4 Fenerbahçe, Besiktas e Adana Demirspor. 19 equipes jogaram a primeira divisão turca nessa temporada, sendo que 2 tiveram que desistir da disputa devido aos desastres ocasionados pelo terremoto, e não restou outra alternativa para a federação a não ser isentar as quedas de Gaziantep e Antalyaspor, com seus jogos restantes sendo contabilizados como vitórias para os adversários. Sendo assim, apenas 2 equipes foram rebaixadas, sendo elas o 16º Giresunspor e o 17º Uranyaspor. Da segunda divisão foram 3 clubes promovidos, o campeão Samsunspor, o vice Rizespor e o terceiro Pendikspor, que teve que se provar e passar ainda pelos playoffs. Desta forma, a primeira divisão turca na próxima temporada voltará a contar com 20 equipes. O campeonato francês, que só não é mais chato que o alemão porque todos os anos vem tendo o mesmo campeão, nessa temporada que recém acabou, mais uma vez teve o Paris Saint-Germain conquistando o título, o 11º de sua história, se isolando assim como o maior campeão do país. Fecham o top 4 o vice-campeão Lens, o terceiro Olympique de Marseille e o quarto o Rennes. Foram 20 clubes que jogaram a elite francesa nessa temporada, mas a partir da próxima, a 23-24, o número será reduzido para 18, já que foram 4 os rebaixados e apenas 2 os promovidos. E os 4 piores foram o 17º Auxerre, o 18º Ajaccio, o 19º Troyes e o 20º e último Angers. Da segunda divisão, os 2 promovidos foram o campeão Le Havre e o vice o Metz. E na Espanha, campeonato que definiu seu último representante na elite, são 20 o número de participantes, com 3 caindo e 3 subindo. O grande campeão da La Liga nessa temporada foi o Barcelona, que liderou a competição de ponta a ponta. Completam o top 4 o vice Real Madrid, o terceiro Atlético de Madrid e o quarto Real Sociedad, que retorna à Champions League após 10 anos. Os 3 clubes diretamente rebaixados para a segunda divisão foram o 18º Real Valladolid, o 19º Espanyol e o lanterna Elche. Os 3 promovidos foram o campeão Granada, o vice Las Palmas, que após 5 anos retorna à primeira divisão, e o Alavés, que havia terminado em quarto na tabela, mas se dando bem nos playoffs, retornou à primeira divisão. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.